Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aula do nosso programa Automestria. Nesse programa Automestria, a gente fala sobre diversos assuntos que envolvem o eu superior como centro, né? Então, a gente dá sempre uma aula voltado para um aspecto do seu próprio eu superior. E hoje a gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas pediram muito pra gente. A gente vai falar sobre relacionamentos. A gente vai falar sobre o que você precisa saber sobre o eu superior para atrair e manter um relacionamento. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão tentando atrair e manter um relacionamento, só que estão tentando atrair e manter um relacionamento com base no ego. E o ego não consegue gostar de verdade. O ego fica sempre naquele amor equivocado, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então fica com a gente para você acompanhar e entender um pouco melhor sobre como o seu eu superior atrai e mantém relacionamentos para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto e para que vocês entendam esse assunto, a gente precisa começar a falar um pouco sobre a diferença entre o ego e o eu superior. Nós sabemos que muitas das pessoas que acompanham a gente já sabem esse conceito, né? Essa divergência das vozes mesmo, né? As diferentes vozes que a gente tem entre o ego e o eu superior, mas gostaria de ressaltar um pouco das diferenças com você antes da gente aprofundar sobre relacionamentos, porque vai que você chegou agora. Inclusive, se você chegou agora e se você tá aqui, muito provavelmente você. Boa noite, Renata, tudo bem? Muito provavelmente você já segue a gente nos nossos perfis, né? Método Eu Superior, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, todos Método Eu Superior. E se porventura você ainda não segue a gente nos nossos perfis, então já começa a seguir a gente, tá bom? Então, Método Eu Superior em todas as redes, a mesma coisa, tá bom? Vamos lá para a gente ir evoluindo. Vou tentar fazer aqui de um jeito que o pessoal do Instagram, aí, não posso falar o nome da rede. Que o pessoal daquela rede que fica em pé consiga ver também. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se a live tá rodando certinho, porque eu não sei se ela tá rolando muito bem. Mas acho que tá sim. Pronto, tá sim. Eu consegui me encontrar aqui. Pessoal, se porventura vocês estiverem com qualquer problema no áudio ou na imagem, é só mandar no chat, tá bom? Que chega aqui para mim no chat e eu consigo ver. Mas vamos lá. Então, as diferentes vozes que a gente tem dentro da nossa cabeça, a gente tem as vozes que são as vozes internas e as vozes externas, certo? As nossas vozes internas, a gente tem o nosso eu sobrevivente. Deixa eu tentar fazer caber aqui. Sobrevivente. O nosso ego. O nosso eu superior. Essa explicação eu vou passá-la bem rapidinho. Aqui tem outras também de vozes internas e externas. Aqui entram, por exemplo, vírus, bactérias, também é um tipo de voz que você pode considerar interna se estiver dentro do seu corpo, tá? Seus órgãos também entram como vozes internas, mas vamos focar só nesses aqui, para ficar mais claro e a gente passar bem rapidinho disso, porque não é o foco. A gente só tô revivendo esse conceito com vocês de diferentes vozes que a gente tem internamente na nossa cabeça, para que vocês consigam pegar o conceito quando a gente começar a falar sobre relacionamentos, tá? Pensamentos. Então, vozes internas, a gente tem o eu sobrevivente, o ego e o eu superior. E vozes externas, a gente tem pensamentos, pensamentos de pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, tá bom? Por que que a gente precisa saber da diferença? Porque quando a gente entender a demanda do eu superior, vocês vão entender que muitos relacionamentos que vocês tiveram foram demandas do eu superior. Pode ser também que uma demanda do ego seja um relacionamento seja uma demanda do ego. Ou o relacionamento seja uma demanda do eu sobrevivente também. E aí vamos abordar diferentes relacionamentos aqui, só para vocês entenderem de onde veio e quem foi que criou, qual parte de você criou esses relacionamentos. O eu sobrevivente,
Como a gente já havia comentado em algumas aulas anteriores, o eu sobrevivente é aquela voz que é a voz catastrófica, né? Que você tem como no final sempre morre. Ou seja, o eu sobrevivente, ele está para os medos que você tem. Sabe aquele medo de dirigir, por exemplo? Aí você tá lá dirigindo pensando em, meu Deus, e se tiver um acidente e tal. E aí você começa a literalmente ter medo de dirigir. Aquele acidente nunca aconteceu, você nunca nem presenciou um, mas você tem medo. No fundo, quando você vai identificar o que tem por trás, é sempre a sobrevivência. Exemplo, tá? Para ficar bem claro. Você tá no seu trabalho e você tem ali medo de perder o seu emprego. E aí, quando você vai se perguntar o que de pior pode acontecer, você vai descobrir que o que de pior pode acontecer, sei lá, eu vou ficar sem dinheiro. Tá, e o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Sei lá, eu acho que eu vou passar fome. Tá, mas e o que de pior pode acontecer? Aí eu vou perder a vida. Então, percebe como o eu sobrevivente, no final, ele sempre está mantendo a sua vida. Ele sempre está mantendo a vida. E os programas do eu sobrevivente, as crenças inerentes do nosso eu sobrevivente, são crenças de manutenção da nossa vida. Só que a manutenção da nossa vida de uma forma não tão inteligente. Por quê? Porque é o instinto, né? São crenças baseadas em experiências. Só que essas crenças não se atualizam. O que eu quero dizer com isso? Se você aprendeu que se você ver um cachorro, você tem que sair correndo, não necessariamente os cachorros todos atacam. Mas o seu eu sobrevivente, se ele carrega esse programa, porque na sua ancestralidade alguém passou por algum tipo de trauma em relação a isso, toda vez que você tiver um cachorro, você vai entrar em luta-fuga, né? Seu sistema ali simpático vai ficar não tão simpático, você vai ficar super afoito, com muito cortisol no sangue, todo estressado. Por quê? Porque você tem ali uma resposta motora em relação àquilo, né? As químicas do seu cérebro acabam ficando todas desreguladas em decorrência do seu eu sobrevivente. Se em algum momento na sua história, e eu não estou falando que é só a sua, mas também do seu clã, alguém passou por alguma situação de escassez financeira, pode ser que o seu eu sobrevivente entenda um relacionamento mais afortunado como uma forma de sobrevivência. E aí ele crie um relacionamento assim. Só que perceba também que o eu sobrevivente normalmente está atrelado com o conceito de amor equivocado. Você acha que você está recebendo um amor de verdade, só que não é bem isso. Você acha que você tem um relacionamento e que, finalmente, nossa, agora eu estou realmente bem, um relacionamento baseado no meu eu sobrevivente, por exemplo. Mas é um relacionamento abusivo. Então você acha que o correto, uma parte de você acha que o correto é buscar um determinado tipo de pessoa. Então lá atrás, os nossos ancestrais, principalmente as mulheres, o que elas valorizavam em questão de sobrevivência? Homens que eram fortes, homens que podiam caçar, homens que podiam fazer determinadas tarefas. Então, uma boa parte do nosso pedaço sobrevivente ficou atrelado com isso, na busca deste homem. Só que não necessariamente este homem hoje, aquele homem tido como homem másculo, né? Não necessariamente esse homem hoje realmente vai trazer a sua sobrevivência. Às vezes é justamente o contrário. Não estou falando que há um correto ou um errado, não é esse o ponto. É um ponto mais didático de perceber e questionar que às vezes aquela crença do eu sobrevivente ainda não está atualizada, né? Ou seja, mantém aquilo, mas você simplesmente não se questiona, né? E aí explica por que muitas mulheres acabam acreditando que só tem valor se estiverem dentro de um relacionamento. Que muitas mulheres acabam acreditando que elas não têm valor sozinhas, que elas só têm valor a partir do momento em que elas estão em um relacionamento, por causa das crenças de sobrevivência dos nossos antepassados. Que a mulher ela tinha valor existencial, né? Quando estava atrelada com um homem, porque senão ela estava vulnerável, porque senão ela ia cair em desonra na família ou esse tipo de coisa. E aí ia tentar contra a sobrevivência daquela mulher.
né? Então, o que que a gente aprende ao longo do nosso caminho? Ao longo do nosso caminho, eu não tô falando uma pessoa, eu tô falando de um clã inteiro. A gente aprende a sobreviver, né? E o eu sobrevivente está atrelado com a lei da natureza. A lei da natureza é a lei que automatiza os nossos hábitos.